Olá, meu nome é Gustavo e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 comportamentos comuns de autossabotagem. Antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de lembrar você de dar o like e se inscrever no canal, caso faça sentido para você consumir esse tipo de conteúdo. Por aqui nós falamos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal de modo geral. Afinal de contas, minha área de especialização é gestão de pessoas, negócios, com foco em neurociência aplicada ao desempenho e comportamento humano. O que é autossabotagem? Autossabotagem nada mais é do que um comportamento que prejudica você a chegar a determinados objetivos ou até avançar na vida. Alguns dos motivos pelos quais você pode ter autossabotagem é o medo de falhar, por exemplo, inseguranças. Então, o que é autossabotagem na prática? Imagine que você tem uma oportunidade de ser promovida e ainda assim você decide por não ser promovida. Isso pode ser alguma raiz na insegurança ou você simplesmente não se vê de uma forma que consiga encarar esse desafio de forma assertiva. Fato é, você se sabotou por algum motivo. Dentre os principais motivos da autossabotagem, aqui eu listei apenas os 5 mais comuns. A gente tem, por exemplo, a procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação, ela é você retardar o início de uma atividade. A procrastinação, ela tem várias raízes. Dentre elas, você pode ver, por exemplo, perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas têm dificuldade em iniciar as atividades, porque elas querem fazer tudo tão bonitinho, tão perfeitinho, que acaba a atividade nem saindo, nem iniciando, nem vai, nem fica. Outro motivo comum também da autossabotagem voltada à procrastinação é a falta de foco. Normalmente as pessoas elas têm bastantes opções e elas têm dificuldade, por exemplo, em focar em uma única coisa para iniciar. Então ela simplesmente procrastina, porque ela não consegue ter clareza daquilo que ela deve fazer inicialmente. Segundo motivo é a autocrítica excessiva. A autocrítica excessiva é a forma que você tem de se julgar de forma excessiva. Consequentemente, você gera um sentimento de insegurança em si mesmo, a ponto de você não conseguir avançar em determinada atividade ou em até algumas situações específicas. Eu separei aqui um exemplo para a gente ter mais clareza. Por exemplo, comparar seus resultados com os outros e se sentir inadequado. Quais são as consequências disso? Diminuir a autoconfiança e dificuldade em conectar-se com talentos e habilidades que você já tem. 3. Medo do sucesso. Muitas pessoas acham que o medo do sucesso não existe, né? Mas sim, é uma forma de procrastinação. Uma vez que você, ou por insegurança ou por proteção, não tem a ação de fazer aquela atividade para que você alcance o seu resultado desejado. Basicamente, essa é a crença de que o sucesso ele vai trazer problemas. É uma crença limitante que a gente precisa identificar. 4. Falta de limites saudáveis. Você evita colocar limite, pode ser em pessoas, às vezes até falar não. E aqui eu separei 3 pontos de falta de limites que você precisa talvez trabalhar. Primeiro é a falta de dizer não. Você não estabelece claramente os seus limites quando você não sabe dizer não. Segundo, normalmente é o excesso no trabalho. Você acaba fugindo e procrastinando, se auto-sabotando por conta do trabalho. Ou você não consegue equilibrar, né? Essa é a falta de limite saudável entre o trabalho e a vida pessoal. Você não consegue equilibrar. E terceiro, mas não menos importante, também é a exaustão, né? Você chega ao seu cansaço físico e mental porque você não sabe dizer não. E quinto e não menos importante, comportamentos autodestrutivos. Você faz uma má gestão da sua alimentação, uma má gestão das suas emoções. Muitas vezes você até trabalha em prol da sua autodestruição, não fazendo, por exemplo, exercícios físicos. Então é muito importante que você identifique um comportamento autodestrutivo para que você consiga trabalhar objetivamente na melhora de fato desse comportamento autodestrutivo. E se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Com certeza você vai ver muitos mais vídeos por aqui sobre esse tipo de conteúdo. Um abraço!